Graça e paz, capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Vamos tratar de alguns tópicos aqui, alguns pormenores, principalmente a visita dos magos, a partir do versículo 1. Vai tratar que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vêm os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntaram onde é que estava aquele que era nascido o rei dos judeus, porque eles viram a sua estrela no Oriente e vieram adorá-lo. Quando Herodes e toda Jerusalém escuta isso, eles ficam alarmados, eles ficam em alvoroço, e então Herodes convoca o Sinédrio, e eles vão dizer: olha, o Cristo vai nascer de Belém, Belém da Judéia, porque o profeta diz que Belém de forma alguma é menor entre os governantes de Judá, porque de lá sairá o guia que apacentará o meu povo Israel, versículo 6. Então Herodes ele chama os magos, ele quer mais detalhes sobre essa estrela e diz: olha, quando achar o menino, me chame para que eu também vá e o adore. E aí eles partem, escutam Herodes, vão adiante, versículo 9, a estrela indo diante deles, então ela para, se detém no lugar onde estava o menino, e quando eles veem, se alegram imensamente. Versículo 10, entram na casa, veem Jesus com Maria, entram na casa, não é no estábulo, é na casa, veem Jesus com a Maria e dão-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E sendo avisado por divina revelação, não voltam pelo caminho de Herodes, que Herodes estava esperando eles, mas por outro caminho regressam à sua terra. Enfim, vamos lá. Primeiro ponto, a gente precisa perder aquela ideia de que eram 3 reis magos, A Bíblia não diz isso, isso é uma literatura que foi criada entre os povos, uma literatura oral que foi divulgada entre os povos, deu até nome para esses reis magos, mas aqui não diz que eram reis. Aqui diz 3 magos. A palavra mago pode ser traduzida por sábio, por sacerdote, por místico, enfim. Então esses homens vêm até Jesus, e uma explicação mais plausível para isso é que eles eram persas, por causa do domínio da época do Império Medo-Persa, que Daniel escreve de lá, da Babilônia. Ele vai escrever o seu livro, vai falar sobre o reino do Messias que estava por vir, e quem sabe esses homens eram estudiosos não só das demais teologias além da deles, como também estudiosos da astronomia, porque eles vêm guiados por uma estrela. Astronomia, não confundir com astrologia, Astronomia é uma ciência séria que estuda as estrelas. A astrologia, uma pseudociência, uma falsa ciência de origem diabólica, que vai mexer aí com astros de signo, câncer, peixe, touro, gêmeos, enfim, isso aí não existe, Isso aí é antibíblico. Mas voltando ao ponto deles, eles vêm a Jesus, se detém param onde a estrela para, e Jesus estava numa casa. Então eles não acham Jesus no primeiro dia de seu nascimento, porque esse sim, Lucas 2, vai falar que Jesus estava numa manjedoura, por não haver lugar na hospedaria para ele. Jesus nasce envolto em lençóis, colocado numa manjedoura, porque José estava indo para um censo em Belém da Judéia, por conta de um recenseamento que o governador havia pedido. Então não tinha lugar para a hospedaria, tudo lotado, todos os homens indo, todas as famílias indo participar desse censo, uma família pobre. Então, de fato, Jesus nasce aí envolto em lençóis, colocado numa manjedoura, mas não vive lá, gente? Para que não haja confusão, Jesus aqui no capítulo 2 já estava numa casa. E aí Jesus recebe alguns presentes interessantes, 3 presentes interessantes para ser mais exato, Ouro, incenso e mirra. Ouro a gente entende que é um símbolo de realeza, mostrando que de fato Jesus era rei. Incenso é algo que era oferecido pelos sacerdotes ou pelo sumo sacerdote de nossas almas, como Jesus é apresentado em Hebreus, E mirra era uma erva amarga, que ela era usada na preparação dos mortos, ou seja, era um apontamento, mostrando o tipo de morte que Jesus teria, uma morte dolorosa, mas uma morte que nos traria salvação. Então, no nascimento de Jesus, já mostra que já apontava para a sua morte, Os presentes de Jesus já apontavam para a sua morte. Seguindo disso, os magos vão por um caminho, José, avisado em sonhos, vai por outro caminho até o Egito. E é interessante que ele vai ficar lá, e Deus fala para ele: fica lá até que Herodes morra, porque Herodes pretende matar o menino. E ele fica ali até a morte de Herodes. E isso é interessante, porque quando ele vai para lá, ele cumpre uma outra profecia, Ele cumpre uma outra profecia que diz: do Egito chamei o meu filho. É aquilo que eu falei na introdução e no capítulo 1. Em todo o Evangelho de Mateus, Mateus vai apresentando as credenciais de Jesus como o rei prometido a Israel. Dito isso, quando Herodes vê que ele foi iludido, enganado, ele começa a matar todas as crianças nos arredores de Jerusalém, nos arredores ali de Belém, na verdade, de 2 anos para baixo.
E aí cumpre-se então outra profecia, versículo 18 vai dizer, versículo 17, 18, e isso se cumpriu para se cumprir, isso aconteceu para se cumprir isso que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, um choro de grande lamentação, era Raquel chorando por seus filhos e recusando a ser consolada porque já não existiam. A gente vê todas as profecias se cumprindo em Cristo, né? Quando Herodes é morto, versículo 19, o anjo novamente aparece em sonhos para José e fala: toma o menino, pode ir embora. E quando ele está indo embora, ele lembra de Arquelau, que está reinando na Judéia no lugar de seu pai. Ele lembra que Arquelau também não era boa pessoa, então ele é avisado novamente em sonho e vai para a região da Galileia. E aí o versículo 23, o último versículo, vai dizer: e ele habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Aqui é de suma importância para a gente esse versículo, eu gosto muito, porque não existe no Velho Testamento nenhuma profecia ligada diretamente a isso, que ele seria chamado Nazareno. E até algumas pessoas não compreendem por que é então que ele apresenta isso como se for dito pelos profetas, né? Mas quando a gente vai compreender um pouco melhor a palavra Nazareno, um estudo mais detalhado, vai dizer que a palavra Nazareno, no hebraico, ela vem das palavras raiz ou ramo. Ramo e rebento significa a mesma coisa. Então a gente vai voltar agora sim para os profetas e compreender duas profecias que estavam ligadas a isso. A primeira em Isaías capítulo 11, versículo 1, que diz que o Messias brotaria de um ramo, né? E Isaías 53, 12, que como um ramo, como um tronco, ele foi tirado de nós, né? Então, assim, de fato, Mateus sabia do que estava falando, e o público de Mateus, como eu já falei a princípio, que era judeus, escrito para judeus, entendia o que ele estava falando. Fato é que ele não dá nenhuma explicação acerca disso, ele não continua explicando quem era esse Nazareno, né? O público que estava ouvindo ele, o público judeu, sabia que a palavra Nazareno significava raiz, ramo, rebento, e eles compreendiam que apontavam para profecias do Velho Testamento, né? Hoje, com mais detalhe, a gente entende que essas profecias eram do profeta Isaías, né? Isaías 11:1 e Isaías 53:2 traz duas profecias sobre a grande questão de Nazareno, né? Então, ele de fato é a raiz de Jessé, do seu tronco, do seu ramo, do seu rebento, né? Que ele foi tirado de nós, que nós podemos ter vida, né? Através da sua morte, através de tudo aquilo que ele passou, a gente pode ter vida. É isso aí, graça e paz, até a próxima.